Irmãos, nós iremos fazer uma série de ministrações justamente para enfatizar a questão do lar, de levar a adoração ao lar, tá bom? Então, o título dessa mensagem de hoje, vamos iniciar, Meu lar, um altar de adoração. Meu lar, um altar de adoração. Só de você falar isso, você já está profetizando, tá bom? Vamos falar 3 vezes? 1, 2, 3. Meu lar, um altar de adoração. Meu lar, um altar de adoração. Meu lar, um altar de adoração. É isso que nós queremos. Amém? É isso que o Senhor quer. Josué 24, 15. Vamos ver o que fala lá. Em Josué, capítulo 24, versículo 15. Amém? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele foi designado por Deus para assumir a missão de levar o povo de Israel e introduzir esse povo na terra prometida. E lá, irmãos, não foi um serviço fácil. E ele teve que guerrear, ele teve que combater e instituir isso. Então, ele teve que brigar bastante. E nessa situação, ele já tinha completado a sua missão. E aí ele estava falando justamente para os seus, para os líderes ali que iam assumir o povo de Deus. O que ele falou? Olha, vocês escolhem quem vocês vão servir. Se é os deuses antes do Rio Jordão, lá do Egito. Ele falou até dos vossos pais, até mesmo lá de Abraão, que veio de Ur dos Caldeus, né? Ou até mesmo aonde que vocês estão. Os amorreus eram os povos ali que estavam próximos e tal. Escolhe quem vocês vão servir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Simples assim. Ele deu a voz de comando para o Senhor, para toda a sua casa. E é isso que nós queremos, meu lar. Amém? Meu lar. Então, o homem, ele tem responsabilidades, irmãos, pessoais, com os seus familiares, em especial com os seus cônjuges e filhos. Então, o homem, eu não digo só o homem de Deus, então, todos os homens, eles têm responsabilidades pessoais, também perante seu cônjuge e perante seus filhos, né? É o primeiro passo ali. O Senhor, ele nos resgatou. Ele resgatou o homem, e o homem resgatado, do Senhor, ele tem uma função, uma incumbência tremenda de apresentar Deus ali, representar Deus também para a família e dar a direção que o Senhor quer. Imaginou, o filho, cada um não, eu acho que eu vou servir a tal, outro vai tal. Você entende? Por isso que a palavra diz, olha, ensina a criança no caminho em que ele deve andar. E até quando ele envelhecer, não se desviará dele. É importante isso. É importante esse cuidado. Então o Senhor fez esse resgate para uma adoração pessoal. Adoração pessoal. Então o resgate da adoração pura, genuína, no lar, refletirá na igreja, na comunidade, no estado, no município, no estado, no país, no mundo. Irmãos, a família é um reflexo aí, a sociedade é um reflexo da família. E a família é um reflexo de cada um de nós.
Por isso que você vê uma investida tremenda na família, né? Tremendo, né? Desde o início. Tudo bem. Essa adoração resultará na ação poderosa de Deus. Lembra do título? Meu lar, um altar de adoração. Então, essa adoração genuína vai refletir o quê? Numa ação poderosa de Deus. Como? Salvando, libertando, santificando, curando e edificando. Mais ou menos assim, a gente adora a Deus de coração, leva a família para adorar a Deus e tal. Deus, ele responde com todas essas bênçãos, sem medida, com a sua presença. Amém? É onde há um ambiente em que o Espírito Santo tem total liberdade. Filhos que amam a Deus. Então, há uma liberdade tremenda para o Espírito Santo trabalhar, orientar. É esse ambiente que nós temos que desenvolver nos nossos lares. E adoração, o que é uma adoração? Então, adoração, muitas vezes a pessoa confunde. Louvor, adoração, o que é isso? Adoração, ela envolve o culto. Se você vê no dicionário, vai dizer culto, veneração e tal. Mas a adoração envolve tudo. Envolve o louvor, envolve você estar aqui assistindo a palavra, envolve até mesmo você estar se arrumando em casa. Você já está num processo de adoração. Envolve você separar esse momento para louvar, adorar a Deus, né? Para receber a palavra. Isso é uma adoração. A nossa postura, não somente no horário, no dia do culto, mas a nossa vida tem que ser uma vida de adoração. O nosso lar precisa ser um lar de adoração. Quando eu faço a opção de fazer o que o Senhor coloca, que é o melhor, isso é uma adoração a Deus. Eu adoro a Deus com as minhas atitudes, com a minha vida. Amém? Então, a adoração é tudo o que nós fazemos para o Senhor, genuinamente, de coração, conforme a sua palavra. Isso é uma adoração. Amém? Tudo bem. A importância da adoração no culto a Deus. É necessário que haja um envolvimento, uma entrega, uma participação de todos no culto a Deus. Então, irmãos, guarde isso, é muito importante você se envolver, não se dispersar, sabe? Não está no louvor, procura adorar a Deus, é você só, levante a mão, sabe? Não se prenda. Cada um no seu jeitinho. Você, muitas vezes, Deus está falando, você está ali quietinho, está sentado. Mas o importante é você estar de coração. Isso é importante demais. Então, a ênfase que eu quero dar é para que você não seja um espectador. Isso não é adoração, você é um espectador. Então, é importante, no culto a Deus, você se envolver de coração. Louvar a Deus, adorar a Deus, orar ao Senhor, falar com Ele, abrir o coração. Muitas das vezes a gente está iniciando a ministração da palavra, mas você vai ver que o Senhor vai falar contigo. Tenho certeza, já está falando, mas vai falar ainda mais. O que você faz? Não questione a Deus. Mude. Fala, Senhor, eu preciso melhorar tal coisa. É isso que o Senhor quer. É isso que Ele deseja. Amém? Deus rejeita os soberbos, mas Ele acha graça nos humildes de coração. Então é isso, o Senhor, Ele sempre quer nos elevar, nos abençoar. Por isso que Ele nos adverte, para que a gente ande em vitória. Amém? Glória a Deus. Então se envolva de uma forma tremenda, sabe? Isso é uma adoração. Êxodo 3:18, Deus fala com Moisés que o povo deveria sair do Egito
para sacrificar ao Senhor. Então, Deus falou assim para Moisés: olha, Moisés, você vai, fala com o faraó. Primeiro ele falou: não, como eu vou falar com o faraó? Tem aquele diálogo todo. Aí ele falou: olha, fala com o faraó para que ele libere o povo numa caminhada de 3 dias, para que me sacrifique, para que me adore. Amém? Aí isso tem muita representação, que você, para adorar a Deus, tem que sair do Egito, tem que sair do mundo, você tem que... Mas o Senhor mandou que ele saísse. Deus também é um Deus único, e só Ele é digno de toda adoração. Então, em Êxodo 23, Êxodo capítulo 20, versículo 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Amém? Amém. No 22, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, eu te tirei das garras de Faraó. Esse Faraó está representando o maligno, é uma entidade do mal que subjugava o povo. Então, o Senhor nos tirou. Projetando para hoje, pelo sangue de Jesus, nós fomos libertos. Não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus. Não pelas obras, não pela caridade, embora nós temos que fazer tudo isso. Mas sim, pelo sacrifício de Jesus que nós fomos libertos. E eu digo para você que era um questionamento meu quando eu era criança. A pessoa fala: Jesus morreu por você e tal. Aí eu falava assim: como que Jesus morreu por mim? Eu não pedi para ele morrer para mim. Jesus morreu por mim. Tá louco, eu não pedi. Não pedi, eu era criança, negócio, né? Mas é bem fácil de entender. Olha, só um homem perfeito, sem pecado, puro, poderia pagar o preço de um sacrifício perfeito, que todos tivessem acesso novamente a Deus. Porque Adão foi esse homem perfeito, íntegro, puro. Ele deliberadamente resolveu pecar, desobedecer a Deus. Com isso, o pecado entrou. E toda a descendência de Adão já estava contaminada. Tanto é, pelas Sagradas Escrituras e é fato, nós cremos, o Jesus, ele veio de uma forma nascido de mulher, mas não teve a intimidade de José com Maria para nascer Jesus. Ou seja, veio de uma forma pura, uma linhagem pura de Deus, divina. Amém? Aí Jesus nasceu. Bom, porque para ser homem aqui na terra, tem que nascer de mulher. Não poderia Deus mandar assim, ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Aparecer Jesus do nada. Nasceu uma criança, esse é Jesus, não vai nascer de mulher. Não, tem que gerar aqui na terra. Por isso que precisou acontecer isso. Você entende? Eu estou me respondendo quando eu era criança, fiz assim, né? Aí veio Jesus e tal, ele deliberadamente, de vontade própria, resolveu obedecer ao Pai até a morte e morte de cruz. E com o seu sangue, libertar todos os cativos. E aí todo mundo abriu a porteira, agora é salvo, para aquele que crê. Não, mas eu também sou filho de Deus. Sim, nós somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus, aquele que aceita o sacrifício de Jesus. É só isso, é só aceitar. Já está pago? Tá. Mas você tem que aceitar. Aceitar como assim? Como assim? Aceitar que Jesus Cristo veio em carne, nascido de mulher, morreu,
ressuscitou ao terceiro dia, né? E vivo está. E quem se identifica com isso, o aceita como seu Salvador, é salvo. E aí é gerado uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ou seja, o preço foi pago. Você entende? Não mais a pessoa precisa pagar esse preço. Isso é uma libertação, irmãos. É uma bênção. Ela não precisa fazer nada, mas ao mesmo tempo precisa fazer tudo, que é crer em Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então, é isso, né? Ele morreu por nós, para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que nós evangelizamos, levamos a palavra de Deus às pessoas, para que a pessoa em si, ela caia em si e aceite. Irmãos, e é tremendo. Quando a pessoa aceita isso, as forças das trevas perdem força. Sabe por quê? Porque o general chegou. O mais poderoso chegou. Ele tem que largar. Não, larga. Larga que é meu. Não toca. É impressionante. Entende? É por isso. O inimigo, ele trabalha no engano, iludindo as pessoas. Quando a pessoa entende, ou mesmo até sem entender, se lança para o Senhor fala, eu vou cuidar de você. Ninguém te toca mais. É isso. Então, a salvação não é algo só para a eternidade. Muitos, olha, eu vou ficar agora, aceitei Jesus, a eternidade com o Senhor. Sim, eu vou ter um lugar bom, sim. Mas o céu começa aqui. E o inferno também, para quem não é de Deus, começa aqui. É, irmão. Então, aquele que é do Senhor, vivendo uma vida para Deus, anda em vitória, bênção. É isso que Jesus faz. Porque o sacrifício do Senhor, sabe por quê? Deus, ele, vamos colocar assim, errou para mais. Ele, olha, o sangue perfeito de Jesus purifica todo e qualquer pecado. Então, não tem pecado na terra que, se a pessoa se arrepender verdadeiramente, não é lavado pelo sangue de Jesus. É isso. Você entende? Então, eis a importância da pessoa realmente se arrepender e aceitar a Jesus. E quem faz esse trabalho é o Espírito Santo de Deus. Nós levamos a palavra, mas o Espírito Santo trabalha. Outra coisa também, que eu não era criança, eu entrava em... Mas por que Deus, ele quer salvar todo mundo? Por que Deus não toca logo no coração do pessoal e salva todo mundo? Tem que ficar no miudinho e fala com um, fala com outro, na internet, não sei. Por que isso? Porque é desse jeito. Ele falou, ide pregar evangelho. Jesus falou, ide por todo mundo pregar evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Jesus não falou, deixa comigo agora, eu vou de forma sobrenatural, vou falar logo com 1 milhão aqui, 2 milhões ali, 10 milhões ali, vou... Manda o anjo, a pessoa está dormindo, aí o anjo bate na pessoa. Oi. Não, eu sou um anjo de Deus, ó, se você não aceitar Jesus como seu salvador e tal, você vai acontecer isso e tal. Quer aceitar? Quero sim. Poderia, não poderia, irmão? Ia agilizar a coisa, não ia? Mas não, irmão, não é assim não. Olha, Jesus, você crê na palavra e tal, e não, é negócio chato e tal. Vou ver. Eu vou curtir um pouco. Que é isso, mano?
Acho que eu vou meter em igreja para querer arrancar meu dinheiro? Rapaz, sou bobo, rapaz. Não tá vendo aí o negócio de... Aí vai. Vou, vai ver. Né? Isso aí. Aí você vai, eu te amo, não. Mas tem que ser assim. A pregação da palavra, ela tem que crer na palavra de Deus. E muitas das vezes o Senhor abençoa que a pessoa é curada, é transformada, ela vê, o Espírito Santo toca. É desse jeito, irmão. Há algumas coisas, muitas das vezes, sobrenaturais que acontecem para confirmar. Muitas das vezes, nesse processo de evangelização, eu já vi muitas e muitas, vocês devem ter, curas, transformações, milagres, coisas tremendas. É Deus confirmando. Mas a pessoa tem que crer. Nesse evangelho assim, ó, seco, bruto. Esses sinais seguirão as que creem. E aí, você crê, vai e o sinal vem. É isso. Amém. Quando a pessoa faz isso, ela traz consigo toda uma bênção poderosa. Então, Deus é um Deus único e só Ele é digno de toda adoração. Como eu li, Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Também em Êxodo 20, de 8 a 11, ele separou para si o sábado, um dia, que fosse um dia de descanso, e santificou. Um dia. Lógico, irmão, no Antigo Testamento estava focado ali no sábado. Tá bom? O nosso sábado é domingo, é um dia. Aí é um dia de descanso. Tudo bem. Por que foi instituído um dia? Porque tinha o trabalho todo, né? Do dia a dia. Como a pessoa iria até ao templo lá na época fazer os sacrifícios? Não teria como. Instituiu um dia para fazer isso. Amém? O nosso dia de reunião é do Senhor. É importante você ter um dia de descanso também, para você refletir. O organismo precisa disso. Lazer, se voltar para a família, é importante. Mas é importante também você ensinar os seus filhos e conduzir a sua família a vir para o Senhor, irmão. Faça isso. Tanta coisa dá para você fazer. Mas deu a hora, arrasta e vem. Se o culto fosse de manhã, mesma coisa, irmão. Se fosse mais tarde, aquele momento é do Senhor. Você vai adorar a Deus. Amém? E a importância que você dá nisto, os seus filhos vão pegar. Seus filhos vão pegar. Não tem essa. Então é importante você posicionar o Senhor como prioridade na sua vida. Amém? O Senhor separou um dia para Ele. Tudo bem? Deus, irmãos, deseja uma verdadeira adoração que vem do nosso espírito. Como está em João 4, 24. Acho que Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, o Senhor, Ele quer uma adoração real. Ele quer uma adoração do nosso espírito, uma adoração verdadeira, não algo lá para mostrar para os outros, sabe? Não, irmão.
Seja verdadeiro para com o Senhor. Fale com Ele o que você deseja. E eu falo também que sempre que nós orarmos a Deus, tem que ser em nome de Jesus. Porque Ele que nos deu acesso até Deus. Em meu nome. Em meu nome. Tudo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Só um coração regenerado, atingido pelo amor de Deus, Jesus, pode oferecer uma adoração agradável a Deus. Então, só quem é do Senhor verdadeiramente, que aceitou a Jesus como seu Salvador, pode oferecer uma adoração perfeita. E aí eu falo, irmãos, não é tempo de igreja. O cara tem 50, 60 anos de igreja, o outro 30, 10, e o outro meio-dia de algumas horas de conversão. Mas se quebrantou perante o Senhor. É sincero. É isso que o Senhor quer. Amém? Não é tempo, é o coração. O inimigo procura ocupar o lugar de Deus, nos desviando da verdadeira adoração, que é o amor a Deus, de todo o coração. A tentação de Jesus. Em Mateus 4, 29, na verdade, 4, 8 e 9. Jesus, ele foi batizado e o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado, provado. E, entre as várias tentações, teve essa. O inimigo falou, levou ele nos montes, mostrou os reinos, mostrou as coisaiadas todas. Primeira coisa que você pode, mostrou o que ele tinha. Até hoje, irmão. Mostra o poder, os reinos, o dinheiro, a felicidade, o domínio, as coisas. Entendeu? O homem, tá? Vamos pegar o homem, as mulheres muito novas, bonitas, lindas. As mulheres, os homens charmosos, carrões, vestidão bonito. Graças a Deus que eu estou fora disso, né? Sou bonito, ando bem vestido. Não sou, né, charmoso. Já me dou bem nessa daí, ó. Eu costumo dizer, a pessoa olhar para mim, gostar, irmão, é o capeta, né? É o mal. Porque não dá para... não é de Deus. Mas, irmãos, a tentação é isso. Ele oferece, tem algo a oferecer. E a pessoa cai. Amém? Então, nós, irmãos, temos que estar atentos com relação a isso. Aí, o que Jesus fez? Não, o inimigo chegou e falou, tudo isto te darei, se prostrados me adorarem. Você só tem que se prostrar e me adorar. Uma coisinha tranquila. Ah, irmão, quanto já caía de joelho, hein? Beijava até o pé. Irmão, poder, irmão, dinheiro. Ah, irmão, tem gente que se vende até por mixaria. Quanto mais colocar nota sobre nota assim, ó, 10 mil, 30 mil, 50 mil reais, não é milhões. Tá bom para você? Ah, pode ser 129. Vamos arredondar a conta? Está entendendo? Você está lembrando, né? Pode ser 129. Não, vou te dar 30. Tá bom? E uns jatinhos que você vai rodar o mundo me representando. Tá certo. Super. Não vou falar, né? Começa com M, né? Então, super, né? Você entende, irmão? O inimigo, ele vai oferecendo as coisas.
Será que você tem preço? Ele ofereceu coisa tremenda a Jesus. Talvez ele falou assim: você vai ser o segundo depois de mim. Você não vai precisar morrer com esse pessoal que não está nem aí para você, irmão. Jesus, acorda, Jesus. Você é jovem. Você tem 30 anos, rapaz. Olha um garotão desse. Vai morrer para os outros. Olha lá, ó. O pessoal não está nem aí para você. Eu posso te dar tudo. Domínios. Se seu pai gostasse de você, não ia te dar a cruz. Que pai é esse? Eu sou melhor do que seu pai. É só você me adorar aqui, ó. Nada. Não vai correr sangue, nada. Eu te dou tudo isso. Eu sou um homem de palavra. É. Aí o que Jesus falou? Olha lá, Jaqueline. E disse: Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Viu aí, irmão? Nós temos que fundamentar a nossa fé, a nossa autoridade, tudo na palavra de Deus. Está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Outra versão fala, só a Ele servirás. Está escrito. É importante eu e você nos debruçarmos na palavra. Por isso que vem o engano, a pessoa nunca leu a palavra, irmão. A pessoa o quê? Não, mas eu acho. É de acordo com Confúcio, ou de acordo com... Irmão, Deus não tem compromisso com filósofo, com pensador, com teólogo, com nada. Ele tem compromisso com a sua palavra. É isso que coloca o diabo para correr. O mal. A autoridade vem firmado na palavra. Não é nem o nosso procedimento. Não é nem eu e você sermos bonzinhos, fazer tudo certinho. É lógico, temos que ser assim. Alinhados com coração sincero e seguindo a palavra. Mas eu posso seguir a palavra e ter um coração impuro, contaminado? Pode. Aí o Senhor te rejeita. Você entende? Só o Senhor, teu Deus, adorarás. E somente a Ele darás culto. Mas isso é o que tem que ser o nosso lema. Só adorar a Deus. Só prestar culto a Deus. Amém? Tudo bem. Apocalipse 5, 12, 14, fala da adoração do céu, né? Adoração aí. Na verdade, está unindo a terra ao céu. Vou começar a filtrar aqui para não ter muita. Mas eu vou ler, o texto é muito bom, irmãos. Apocalipse 5, 12 e 14. Que com grande voz diziam: digno é o cordeiro. Quando fala cordeiro é Jesus, que ele foi sacrificado a Deus como o cordeiro. Amém? Digno é o cordeiro que foi morto, que recebeu o poder e riquezas, e sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Eu vi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer. Ao que estar assentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja dada ações de graça, honra, glória, poder, para todos sempre. Amém?
Então, Deus Pai e Jesus estão nos céus. Jesus morreu, terceiro dia ressuscitou, ficou mais ou menos 40 dias aqui na terra, orientando, falando com seus discípulos. Depois ele subiu aos céus. Quando ele subiu, passado algum tempo, veio o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha aqui na terra. Nos céus, Deus Pai, Jesus, à sua direita, representando a autoridade. E o Espírito Santo aqui na terra, em nós. Amém? E quando nós adoramos a Deus, movidos pelo Espírito Santo, a terra se une aos céus. E o céu se une à terra. Olha só que bênção. Amém? Alguém deve estar recebendo até uma ligação dos céus aí, né? Amém? Glória a Deus. Por isso que é importante a gente orar. Quando a gente ora, a gente fala com o Pai. A gente une a terra ao céu. O lar, irmão, deve ser um ambiente de adoração. Deus como centro no lar. Cada lar um altar de adoração a Deus. Mas a gente está falando isso, falamos de adoração, tal. Aí você pergunta, como que eu vou fazer isso? Lá do altar, eu tenho que fazer num cantinho um altarzinho, escrever Deus? Eu tenho alguma coisa para... Como é que eu vou fazer esse negócio? Vamos falar logo direto? Não é isso, irmão? Eu gosto de pregar assim, né? Direto, para a pessoa entender. Tá bom, vou responder. Primeiro, precisamos tirar os altares que não são de Deus. Tira. Deuteronômio 7, 26. Abra aí. Abra aí. Vocês me perguntaram, agora vem a resposta. Aí algum fala assim, não perguntei nada. Verdade. Mas olha, Deuteronômio 7, 26. Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátemas. Anátemas é maldito. Assim como ela, aquilo que foi amaldiçoado. E de todo a detestarás, e de toda a abominarás, porque anátema é. Aqui, irmãos, depois tu olha o texto, ele estava falando sobre os povos de lá, da terra de Canaã, que eles iam entrar em Canaã, e eles não poderiam trazer para as suas casas as abominações daquele povo. Representa pecados, representa tudo aquilo que não é de Deus, ao único Deus. Primeira coisa, tirar esses altares. E esses altares, irmãos, muitas das vezes não são físicos, na verdade a maioria deles não são físicos. Pessoal, talvez você vá numa casa, está uma série de problemas da pessoa. Você olha lá, você não tem nenhum altar físico, mas tem altares no coração. Esses são piores, né? Para sair. Escondido. Tem que ser demolido pelo Espírito Santo de Deus, se a pessoa quiser. Então, irmãos, eu até coloquei aqui na anotação, fique esperto. O inimigo trabalha no engano e na desinformação. Engano e desinformação. Irmãos, eu te falo de coração. Muitas das vezes você pega uma pessoa que ela tem uma instrução tremenda. A pessoa, né? Mas nunca leu a palavra de Deus. Nunca. E muitas vezes você vê crentes que estão há tempos na caminhada, nunca leu a Bíblia toda. Não tem a prática de ler a Bíblia constantemente. Não entende nada, fica só de orelhada o que fala. Agora tem as redes sociais, a pessoa fica com uma frasezinha, né, e tal. Sabe nada. Como vai brigar pelos seus direitos? Irmãos, entenda. É igual na justiça. Preste atenção. Suponhamos tem na justiça sai um direito X. Aí fala assim,
Todo mundo recebeu? Não, espera aí. Você tem que entrar no processo. Só quem entrou ali no processo. Você tem que fazer o seu processo. Há um processo para se acessar essa bênção, para ter acesso. E esse processo nós temos que saber. No regulamento aqui. Para isso que existe a igreja, para facilitar isso, para te orientar, te ajudar. Em amor. Você entende? Na verdade, todas as pessoas que começaram a ler a palavra, verdadeiramente, mudaram de vida. Entenderam os seus direitos. Entenderam quem ela é. O inimigo, ele procura o engano. E muitas das vezes a pessoa até lê e procura distorcer para enganar a palavra do Senhor. Se você vê na tentação de Jesus, o inimigo usava a palavra, distorcendo. Lá na primeira tentação da Eva, foi distorcendo. Por isso, a importância de nós, irmãos, termos uma tremenda convicção da palavra de Deus. É isso. Ninguém me engana. Igual alguém que domina o direito, as leis. É difícil. Digo até que é impossível enganar a pessoa. Só fala, olha, não, de acordo com a lei e tal, é isso. Não, mas é isso, é isso. Você não engana a pessoa. Vai levar ela, vai passar ela para trás? Não. Ela sabe. Você tem que saber. Isso pode decidir tudo. Irmãos, eu digo para você de coração, isso eu vi criança também, de novo, né, criança. Eu olhei e falei, vem cá. Esse pessoal fala, a coisa mais importante é a palavra de Deus, é? Eu olhei esse negócio aí, irmão. Olhei isso aí. Sou sincero, o Antigo Testamento não entendia nada, mas eu lia. Acabei o livro tal. Aí tinha uma historinha ou outra que eu guardava, mas avançava. Depois você lê de novo, depois você lê de novo, depois a vida vai passando. A importância de nós levarmos a palavra de Deus para os nossos lares. Amém? Mas lembra bem, né? Nós estamos falando o quê? Do altar do Senhor, a nossa família. E como eu devo fazer? Tirar os altares. Que altares eu vou colocando? Irmãos, aí eu vou falando, você vai ver se tem esse altar ou não, irmão. Não vem me dizer, e você agora está sabendo da minha vida? É você e Deus. É você e Deus, irmão. E eu vou ser sincero para você também, você tira se quiser. Também se não quiser, abraça esse altar que você está aí, que não é de Deus. Porque lá em casa eu tiro, irmão. Eu não fico de mão dada com o inimigo, não. Eu quero, distância. Não quero que o meu lar seja anátema. Ah, não. Negativo. Então, olha só, músicas mundanas, irmão. Começa na melodia. Muitas das vezes essa melodia foi produzida no inferno. No inferno. Muitos, você vai estudar muitos caras compositores e tal, vai ver a vida do cara. É aquilo ali? É isso aí que você quer para a sua vida? É isso? Muitas vezes você vê criancinha, irmão, ouvindo música e dançando, coisa que, irmão, por nada não. Você deixa isso na sua casa? Você não está abrindo uma porta, você está abrindo uma porteira. Cuidado. Pode uma fonte contaminada sair água boa? Né? Pode uma fonte boa sair água ruim? Até pode, né? No decorrer se contaminar no caminho. Mas uma fonte que tem uma água contaminada, não adianta, irmão.
tem que ser alguém de Deus e olhe lá. Tá? Então, músicas que adorem a Deus e tal. O que não é, irmão, tira. Fique esperto. Até mesmo músicas que se dizem cristãs. Muitas das vezes, a essência está errado. Uma sofrência que só Jesus na causa, irmão. Aquilo ali é engano. Não tem uma música de vitória, de conquista. Não, irmão, é só... É Jó para cá, Jó para lá, que não tenho nada, que estou... Pelo amor de Deus. Eu não canto esse negócio, não. Também eu rodo essa música também. Quero música de conquista, irmão. De adoração a Deus. Jesus Cristo já pagou o preço, eu quero andar em vitória. Mais ou menos assim, né? A vida já não é fácil, né, irmão? Você vai ficar ainda chamando coisa ruim? Dá um tempo. Eu digo música cristã, irmão. Então, ó, seja esperto, irmão. Seja bobo. A gente que canta tudo que dá aí. Espera aí, você não canta, não. Até hino do cantor cristão e tal, quando eu era criança, esse negócio aqui tá meio pesado. Eu já questionava. Depois que eu aprendi mesmo, meu irmão, olha, passo longe. Alguns. Então, irmãos, nem tudo que você acha, olha de Deus, não. Calma aí. Não quero isso não. Então, músicas. Cigarro, droga, vício. E vício nas formas mais distintas que seja. Droga, cigarro. Irmão, até uma comida pode ser uma droga. Se você comer muito aquilo ali, pode levar até óbito. Então, cuidado a questão de vício. Amém? Domine você. Tá bom? Gritaria, discussão, falta de acordo, gritaria. O lar, a família, que tudo na gritaria, não senta no acordo, não tem uma comunhão, uma conversa. Fica atento. Falta de acordo, isso é importante. O casal ter em acordo, porque o inimigo trabalha na divisão. Se não tem acordo, irmão, já não vai prosperar. Tem que ter acordo, concordância, um tem que abrir mão, orar, por isso que tem que orar junto. A gente vai falar isso mais para frente, mas tudo bem. Ira, irmão, não se assusta não, já falei, mas ira é um demônio, tá? A pessoa fica transformada. Faz o que... Geralmente é consequência de uma falta de perdão, de uma amargura, de um rancor, de coisa que não foi resolvida. Aí a pessoa pisou no pé da outra, aí a outra quer matar a outra pessoa, porque pisou no pé. Olha só a desproporcionalidade. Uma vez uma jovem senhora do prédio lá, gente boa, estava com um cachorrinho e tal. Olha só a desproporcionalidade. Aí estava falando de cachorro, então, que a gente gosta, a nossa até já faleceu. Aí tal, ela falou, esse pessoal que trata mal os animais, né? E falou e tal, eu odeio isso. Falei, opa, estava até com medo dela. Não é que eu trato mal os animais, mas eu odeio isso. Minha vontade, se eu ver, eu mato. Falei, quase que eu perguntei, o animal ou a pessoa, né? Mas era a pessoa, irmão. Era, falou, se eu ver, eu acabo com a pessoa. E com ódio. Que eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Não falei isso com ela, mas fiquei, não é? E ela não recuou não, irmão. Que desproporcionalidade, né, irmão? Tem que tratar bem os animais, mas... Você já viu? Já imaginou? Aí tá lá batendo num cachorro, essa mulher vai e mata. Ela falou, irmão. Ela falou, cuidado que você fala.
Cuidado, que o inimigo vai querer que você faça isso. Tudo bem, ira. Seja tranquilo, irmão. Está no trânsito. Irmão, no trânsito tranquilo. O outro chegou, passou e tal. Deixa passar. Ali no Natal. Fica tranquilo. Qual o problema? Né? Às vezes está ali, até o outro está na fila, o outro chegou e pegou e tal. Pode ir, não, pode ir. Não tem pressa não, irmão, estou tranquilo. Uma vez até falei, não, quem tem pressa vai na frente, né? Ou você morre antes. Eu estou tranquilo. Não. Tá bom, pode ir, não tô, né? Pode pegar a fila, vai. Tem muita coisa para fazer para Jesus, pode ir. Então não tem problema, irmão. Amém? Infidelidade. Essa infidelidade começa no coração, não é só o ato de ser infiel e tal. Começa no coração. Essa infidelidade está em não ter concordância, está em não abrir mão. Entenda isso. Por isso que eu, com a Elma, sempre resolvo as coisas. Então, mas não, vamos, senta aí, vamos resolver. Ah, não, senta, vamos resolver, tal. Peço perdão, e resolve coisa pequena. Se você resolver coisinha pequena, nunca vai chegar a coisa grande. Tiro tudo do coração. Amém? Seja fiel. Mas não está dizendo só ao cônjuge, a tudo. A um negócio que você faz, tudo transparente e perante Deus. Se você for fiel a Deus, você é fiel em tudo, irmão. Você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai trapacear, você não vai... Porque você é fiel a Deus. Seja fiel. Então tem que tirar a infidelidade do nosso lar. Pornografia, não precisa nem desenvolver isso, né? Tem que tirar essas coisas, internet e tal. Inveja. Isso é uma coisa desgraçada, irmão. Tem gente que tem dinheiro, tem tudo, tá num condomínio, tá chique, aí o vizinho chapa uns carros que... Aí ele olha, o carrinho dele ficou pequenininho, aí ele já se sente diminuído. Vou comprar agora um... Bobeira, irmão. Inveja. Querendo a outra coisa, querendo... Para com isso, irmão. Se conforma com o que você tem, seja simples. Vai levar nada daqui mesmo. É bobeira. Então não tem inveja da outra pessoa, irmão. Abençoe a outra pessoa, porque isso passa até para os seus filhos. O filho vai ser uma réplica do que você é. Guarde isso. Com exceções. Tendo um encontro com o Senhor, essa maldição acaba toda. Mas tem que ter um encontro, porque senão acompanha tudo. Tudo bem? Fofoca, ficar falando da outra pessoa, passa o tempo todo só cuidando da vida dos outros, irmão. Mais fulano, você viu? Ih, não sei mais o que e tal. É igual a pessoa vem para a igreja, em vez de pegar a palavra, mudar, transformar, não, olha, fulano de tal. Ih, você viu? Você viu o cara que estava filmando ali? Ih, rapaz, o cara não tem um... E tal, não sei mais o que. Não, irmão. Nós temos que cuidar da gente. Abrir o coração e deixar Deus te falar. Maledicência está relacionado com fofoca, falando mal, maledicência, ficar só... Ficar cuidando da vida dos outros e não da sua. Falta de amor, egoísmo. O amor, irmãos, é se colocar na posição da outra pessoa, que é altruísmo. O amor é você esquecer até de você mesmo em prol do outro, né? Mas o lar que não tem o Senhor, não tem essa adoração central, é isso, a pessoa é egoísta, só pensa em si. Todo pecado é egoísta, a pessoa vai resolver o seu problema, e o outro que se lasque. Eu quero resolver o meu aqui. Simples assim. É isso. Entendeu? Isso quiser, olha, é uma sequência de ganância, de usura, de avareza, de, né, tudo.
Egoísmo. Aquela pessoa que vai passar um rio e está com várias barras de ouro. Ela não larga o ouro de jeito nenhum. Mas ela não sabe que vai se afundar no meio do rio. E vai morrer com aquele ouro todo. Mas ela não larga o ouro e nem distribui o ouro. Se ela pegasse agora uma barra para você, uma barra para mim, cada um com uma barra. Vai, vamos, gente. Distribuir, né? Mas ela não quer juntar. Entendeu? Egoísmo. Não ter tempo para Deus. Irmão, a pessoa não tem tempo para Deus. São altares. Faz tudo, mas esquece de Deus. Deus, não. Falta de perdão, desobediência a Deus. Irmãos, o lar, a pessoa tem que ter perdão. Porque Deus nos recebe em perdão. A essência de Deus é perdão. E o que é o perdão? A pessoa te cometeu um ato contra você, diverso que seja, você tira do seu coração, você perdoa de coração, acabou. Não fica falando da pessoa, não fica remoendo aquilo, não fica com rancor, não fica mudando o semblante referente à pessoa. Isso é perdão, acabou. Você não precisa ter a convivência com a pessoa, mas você não traz aquilo para o seu coração, porque senão você vai produzir toxinas contra você mesmo. Então, seja esperto, perdoe e fica na paz. Ore abençoando a pessoa, acabou. Acabou. Simples assim, irmão. Entendeu? Porque a pessoa que não perdoa, ela faz mal para ela e ela começa a maquinar a vingança. Lembra da senhora do cachorrinho? O que ela queria fazer? Se não é historinha, não é verdade. O que ela queria fazer se visse alguém matando, machucando, batendo no cachorro, maltratando? Ela queria matar a pessoa. Você acha que a pessoa que fez o mal para você, tu quer o quê? Dar beijinho nela? Dar flores? Tira do seu coração isso, irmão. Só perdoando. Irmãos, eu conto numas palestras aí que eu dou, irmão. Mas é verdade, eu já falei isso aqui. Eu era novo no serviço lá. Eu sempre esperto, né? Falei, ó, cheguei muito novo. Falei, e tinha essas histórias do cara dar um golpe no outro e tal, essas coisas, né, irmão? Carioca é um bicho. Mas tudo bem. Mas o que acontece? Chegou um rapaz que estudou comigo lá. Aí ele me contou uma história e tal, que o pai dele tombou com um caminhão, precisa resgatar. O caminhão é para sustento da família. E ele precisava arrumar o caminhão e tal. E aquilo me tocou, irmão. Quando fala família, eu imaginei, a princípio, que eu não tive família, irmão. Só Deus, assim, Deus me abençoou. E eu estava com um cascalhinho guardado, meu dinheirinho guardado, sozinho. E aquilo me tocou, irmão. Eu falei, olha, quanto você precisa? Preciso de tanto. E eu estudei com esse rapaz, no serviço ali e tal. Aí, tanto. Eu falei, olha, só a poupança. Só me dá o valor. Não quero ter lucro em cima disso, não. Só a correção. Ele falou, olha, mês que vem, mais ou menos dia tal, estamos acertados. Tudo bem. Antigamente era na base do cheque, né? Aí eu fiz o meu cheque. Tinha 2 tipos de cheque do Banco do Brasil antigamente. Era o goiaba e o amarelo. O amarelo era topzera. Né? Ouro. O meu ainda era o goiabinha ainda.
Era goiaba, mas era forte na época, tá, irmão? Tanto é que ajudei ele. Eu falei, ó, vai lá e toma aqui, vai lá. Fiquei até feliz, irmão, de ajudar a pessoa, né? Fiquei feliz e tal. Aí passou um mês, eu fui lá. Ô fulano de tal, você lembra de... Ele, rapaz, aconteceu um imprevisto ali, ó, mas semana que vem você vem aqui, que tá bom. Olha, esse imprevisto acontece, né, irmão? E fui lá, e aí? Rapaz, mês que vem, porque teve um ajuste ali e tal. Não tem problema. Mês que vem eu fui lá. E aí? Ô, rapaz, olha, mês que vem, porque tá certo, eu já falei, esse cara tá dando golpe. Aí ele já me evitava, irmão. Já aí ele já no início, irmão, eu fiquei com uma raivinha, sabe? Um rancorzinho. Depois eu estava querendo fazer igual aquela senhorinha, sabe? Aquela senhorinha do cachorrinho, você viu a história? E minha vontade era com requinte de crueldade. E vamos parar por aí, né, irmão? Você entendeu? Eu já estava já que não queria ver, ele era eu. Engraçado que eu trabalhava com esse, eu trabalhava nesse negócio aí, mas tá bom. Mas aí aquilo ali, rapaz, falei, como é que eu vou fazer com esse cara? Tal, passou um tempo e tal. Depois eu fui para outro lugar, um outro setor, uma outra cidade, um outro estado, mas eu ainda queria fazer igual a senhorinha falou do negócio do cachorrinho. Não, era menos, né, irmão? Não era isso tudo, não. Não era isso tudo, não, né? Mas você entendeu, né, irmão? Não era isso tudo, não, mas... né? E aquilo ali, irmão? Cara vagabundo, né? Pessoa que ali estava próxima, confiando. E depois eu fiquei sabendo vários golpes que o cara deu nas outras pessoas e tal. Aquilo me consumindo. Passou tempo, irmão, passou tempo. Aí um dia, eu descobri onde que ele estava. Estava lá no Nordeste, não atendia telefone nem nada, lá no Nordeste, trabalhando lá longe, né? Ter dado cano em bastante gente, o desgraçado. Mas tá bom. Aí eu liguei para o setor lá e falei, olha, fala com ele, que eu perdoei ele, do valor que ele me enganou. Não sei se era verdade ou não, sei. Perdoei ele, perdoei. Se ele me trouxer o recurso, eu não quero saber mais. Para você entender o perdão, suponhamos, se ele ganhasse num jogo aí qualquer, nem vou fazer propaganda de jogo, e ganhasse uma grana muito boa. Aí fala, olha, eu te lesei e tal, corrigindo isso tudo, seria 10 milhões. Né, pô? Eu vou te dar esse 10 milhões. Mas eu perdoei. Eu tenho como receber? Irmão, não posso receber R$1. Eu falaria para ele, olha, você dá para quem você quiser, entidade de instituição, possa fazer o que quiser. Mas tire isso daqui de mim, porque eu já te perdoei. Você não me deve mais nada. Quando eu perdoei, eu tirei de mim aquele peso. Acabou. Acabou, irmão. É isso. E nunca mais. Nunca mais. Perdão é isso. E saiu de mim um peso. Acabou, irmão. Acabou. Isso é perdão. Amém? Senão a gente fica levando essa coisa a vida toda. Não vai virar em nada. Falta de perdão, desobediência a Deus, tudo isso são altares. Desobediência a Deus, conforme a palavra de Deus, tem que buscar a palavra e obedecer.
Quando o Senhor fala e você desobedece, você constrói altares de desobediência. Irmão, Deus falou contigo. Irmão, como que Deus fala? Pela sua palavra, irmão. Como é que Jesus venceu lá o inimigo? Está escrito. Ele não falou, Deus falou comigo que não é para adorar. Não, está escrito. É isso que eu vou obedecer. Sempre dá assim, irmão. Deus não vai mandar um anjo, uma coisa especial para falar com você, para você fazer isso, aquilo, outro. Está na palavra. Você cumpre se você quiser. Se você não quiser, o problema é seu. É assim que Deus trata, irmão. É isso, vai assumir as consequências. Percebeu? É assim. Olha só, são dois pontos só. Isso, 2. Levantar um altar a Deus, destruir os altares e levantar um altar. É isso que é o lar na adoração. Como a palavra de Deus deve ocupar, né, o lugar central, deve estar no centro. Jeremias 1,12 diz assim, fácil, O Senhor fala, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que é isso? Jeremias 1,12. O Senhor, Ele está olhando para a sua palavra e cumpre. Deus cumpre. Se algo está na palavra de Deus, meu amigo, creia nisso. Pois é Deus que colocou e Ele honra. Amém? Deus é um Deus de palavra. Tudo bem? Então, adoração, temos que colocar adoração na nossa casa. Você vai ver que essa parte vai ser rápido, tá? Louvor, oração, reservar um tempo para ficar a sós com Deus, que é chamado TSD. Chega um momento que você tem que ficar a sós, orando, lendo a palavra, falando com Deus, abrindo o coração. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, vai num lugar, num canto, fica só e ali rasga o seu coração a Deus, ao Senhor. Reservar, um tempo a sós com Deus. União, respeito, amor, perdão, isso tem que reinar no lar. Culto doméstico, isso é importante. Mas olha, irmão, deixa eu te falar, somos imperfeitos também. Quantas vezes no lar nós pedimos perdão até para o nosso filho? Fazer alguma coisa, não, meu filho, eu te peço perdão por tal coisa. Porque criança é uma beleza, né, para fiscalizar, né, irmão? Fica de olho em tudo. Você tem que dar exemplo. E mesmo assim nós somos falhos, irmãos. Peça perdão também. Libere perdão, mas sempre leve os seus filhos para Deus. Amém? Culto doméstico é uma ferramenta poderosa para estabelecer o altar de Deus. Então eu quero colocar essa ênfase para você instituir no seu lar o culto doméstico. Amém? Culto doméstico. A gente vai fazer um início disso, amém? Glória a Deus. Amém. Você não precisa abrir, tá? Em 2 Reis 19:35, Deus manda um anjo que matou 185.000 homens de guerra do exército assírio, da Síria, que estava cercando o povo, no caso Judá, queria destruir eles. Deus mandou um anjo e matou 185.000. Um anjo. Por quê? Porque eles buscaram a Deus. O rei Ezequias, que era o rei de Judá, entrou no templo e buscou a Deus, como está lá em 2 Reis 19:1. Ele buscou o Senhor. Amém? Então, o que eu quero dar ênfase? Quando você busca o Senhor manda anjos para te guardar, para destruir os inimigos. Entendeu? Você não está só. Josafá também, rei de Judá, em 2 Crônicas 20, eles louvaram a Deus. E foram à frente.
várias nações cercaram e se uniram para destruir o povo de Judá, destruir. Era uma nação muito, várias e várias pessoas. Eles buscaram a Deus, Josafá, e antes do exército, colocou o pessoal do louvor. E eles foram louvando e adorando a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus falou: com esse povo, não se preocupe. A guerra é comigo. Quando eles chegaram lá, todos estavam mortos. Depois você lê, irmão. Hã? Qual o segredo? Oh, glória a Deus, louva a Deus. Está difícil? Glória a Deus. Você entendeu? Os inimigos vão se ver com quem? Com Deus. Os seus inimigos são inimigos de Deus. E aí? A guerra está ganha ou não? Paulo e Silas, irmãos, eles estavam na prisão. Isso é Atos 16, 25 e 26. Estavam na prisão. Prenderam eles e eles começaram a louvar, adorar a Deus, agradecer por estar sofrendo ali, perseguição, mas não deixaram de pregar o evangelho, não deixaram de buscar, falar do Senhor, e começaram a louvar. Sabe o que aconteceu? Todas as cadeias foram arrebentadas. Pensou, abriu tudo. Hã? Por quê? Porque o louvor, a adoração liberta. O louvor, a adoração, a oração atrai a atenção de Deus, o favor de Deus, e liberta o seu povo. Por isso que nós temos que trazer isso, irmãos, para os nossos lares, para a sua casa. Mas primeiro tem que trazer para você. E num segundo momento, você colocar isso no seu lar. Com o quê? Com esse culto doméstico. Você faz uma oração, você lê uma porção da palavra, que pode ser um versículo, e você ora. E ensina os seus filhos no caminho do Senhor, em nome de Jesus. Deus toma para si a batalha dos que o adoram em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu não quero sair orando logo de cara. Eu quero que você consulte o seu coração. Vai soltar um louvor. Eu vou estar aqui. Mas consulte o seu coração. Se há algum altar na sua vida, na sua família, você tem que resolver isso. Cada um dá conta de si. Você tem que falar como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou assim: eu não sei vocês, mas eu decidi seguir o Senhor. Não é só agora que apertou a situação, eu vou ter uma oportunidade, vai ter uma melhora. Não. Todos os dias da minha vida, eu sigo a Deus. Eu sou de Deus. Meus filhos são de Deus. Minha descendência é de Deus. E não vamos jamais sair desse rumo. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória,
há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Está escrito, eu ando no que está escrito. A minha aliança é com os céus, é com Deus Todo-Poderoso. O Senhor que me guarda é o Senhor. É Ele que eu amo, é Ele que eu sigo. Mas eu quero que você feche os seus olhos. Talvez você nunca fez essa oração, mas eu quero que você faça agora. Fale assim: Senhor meu Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, consciente ou inconsciente. Senhor meu Deus, eu sei que tenho que melhorar, mas eu te peço perdão. Eu aceito Jesus Cristo como meu único Salvador. Eu consagro a minha vida ao Senhor agora. Independente do que eu fiz, independente pelos enganos que eu passei, agora eu quero ser totalmente do Senhor. A tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eu creio que Ele me salvou, que pelo seu sangue eu sou liberto, em nome de Jesus. Eu não aceito nada do inimigo em minha vida. Eu sou unicamente do Senhor. Senhor meu Deus, me receba agora como um filho. Querido Espírito Santo, Espírito do Deus Todo-Poderoso, venha sobre mim agora. Habite em minha vida, meu coração. Me conduza à tua perfeita vontade. Eu não quero mais errar. Eu não quero mais te desagradar. Eu quero ser um filho amado, obediente, em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você. Pai querido, faça uma obra nessas vidas. Mande anjos poderosos mesmo, Pai, guardando, livrando, transformando. Continue com os olhos fechados. Eu quero que você se imagine se entregando para o Senhor. E muitas das vezes, forças poderosas, prendendo, segurando, resistindo. Mas o Senhor manda anjos muito mais poderosos e destrói os inimigos. E as cadeias são rompidas, quebradas. E você tem toda a liberdade de ir correndo para o Pai. E o Senhor olha e fala: na minha filha, no meu filho, ninguém toca mais. Não tem força nesse universo maior do que o nosso Deus. Ninguém
pode te tocar. Não importa os pactos, não importa o que você fez, não importa o que você falou, não importa o que você pagou, tudo é cancelado pelo sangue poderoso de Jesus. Ele te comprou. Nós somos de Deus, por direito de Deus de criação, e também pelo resgate, pelo sangue de Jesus. O Senhor Deus está feliz por você. Ele quer cuidar de você. Ele quer te dar paz, alegria, felicidade, prosperidade. Uma vida de vitória. De vitória em Cristo Jesus. Mas ele fala: tire os altares. Não se curva a outros deuses. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto. Me ame, me busque. Irmãos, entenda em nome de Jesus. Deus não tem necessidade de ser venerado, ser adorado. Quando Ele fala para nós o adorarmos de coração e buscarmos a Ele, é porque Ele quer que a gente seja abençoado. Quanto mais você busca Deus, mais Deus está em você, mais as trevas fogem de você. É isso. Glória a Deus. O meu coração só deseja te adorar. Tu és tudo para mim, Senhor. Aqui aos teus pés encontrei o meu lugar. O que o inimigo falou com Jesus? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei. E o que Deus fala? Me adore, porque eu já te dei. Não vai me adorar que eu vou te dar, não. Eu já te libertei. Se você não quiser me adorar, tudo bem. Mas, se você me ama, você me adora. Tire os altares do seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, dê uma vida de vitória para aquele que orou a Ti. Talvez alguém orou pela primeira vez. Em nome de Jesus, ó Pai, guarde e cuide cada um. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Saiba quem é Deus. Saiba. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Coloque sua mão no coração. Vou fazer uma oração para você e logo a gente encerra. Pai querido, colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor. Tire toda a angústia, toda a tristeza, toda a ansiedade, toda a depressão. Tire, Pai, todo o mal. Em nome de Jesus. Coloque a alegria que só vem do Senhor. Coloque, ó Pai, um amor sem medida, até pelos ofensores. Eu repreendo todo mal, ó Pai. Que todos recebam a paz do Senhor. A bênção que só vem do Senhor. Em nome de Jesus.
Eu profetizo uma nova vida, uma nova história em você. Eu profetizo uma vida no altar do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.